Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o pré-projeto de TCC. Se você não assistiu o meu vídeo sobre o que é o TCC, corre lá, dá uma olhadinha no vídeo para você poder acompanhar e entender do que eu estou falando agora. O pré-projeto, ele é muito importante para você desenvolver melhor o teu TCC. É como se ele fosse o esqueleto. Assim, a ideia principal, você vai ter os tópicos, você vai ter tudo direitinho e depois você vai organizando, criando o teu pré-projeto. Com ele, você vai desenvolver o texto e todo o trabalho do teu TCC. Começando, eu quero dizer que um pré-projeto ele tem 3 partes fundamentais, tá? A parte pré-textual, a parte textual e a parte pós-textual. O que é isso? O próprio nome diz. Tem uma parte que ela é um pouco negligenciada, que é a parte pré-textual, mas ela é cobrada, tem uma regra própria de fazer, que são a capa, a folha de rosto, o resumo, as palavras-chave e o sumário. Essa parte inicial, elas são todas pré-textuais, inclusive elas não são numeradas, você não coloca número nessas páginas, né? Geralmente você usa algarismo romano para numerar determinada parte em diante. Isso aí é tudo ABNT, tá vendo como que a gente acaba viciado? Mas é para você entender que essa parte inicial, essa parte pré-textual, ela é importante, mas ela não precisa ser feita imediatamente. Mas ela existe e ela tem que ser feita de uma forma técnica. Demanda muito mais esforço do que propriamente dito uma elaboração, porque depois que você tiver com a segunda parte pronta, fica muito mais fácil para você elaborar essa primeira. Então vamos para a segunda parte, que é a parte textual, tá? Essa parte ela é muito importante, ela é como se fosse o âmago do teu pré-projeto, a essência do teu pré-projeto. Então a gente começa falando aqui a respeito da introdução. Na introdução do teu pré-projeto, né, dessa ideia que você vai trazer, é como se você estivesse contando a história, apresentando o que vem. Se você tiver algum conceito importante no teu pré-projeto, é a hora de colocar aqui, vai falar como surgiu a ideia de fazer esse trabalho, você vai explicar, né? Vai contar como se você estivesse apresentando alguém. Vou te dar um exemplo, você chega na casa da sua família, vai apresentar o seu novo namorado, sua nova namorada. Você não vai chegar e falar assim, isso aqui é meu novo namorado. Não, você vai contar, olha, isso aqui, fulano, um dia eu estava em determinado lugar, eu conheci, você vai contar, é o enredo, sabe? Então, a introdução é o teu enredo, é a forma como você conta a tua história que vem depois, é essa apresentação inicial. Depois vem a justificativa, que é quando você diz por que é importante desenvolver aquela pesquisa. Não adianta você dizer que é importante porque você ama aquele... essa pesquisa é tão importante porque eu amo esse tema. Não, isso não vai convencer. Lembra que é uma pesquisa científica. Você tem que buscar fundamentos científicos para dizer por que a tua pesquisa é importante, tá bem? Existem muitas formas, existem muitos modelos para você dar uma olhada, já que você é iniciante. Olha, uma coisa que a gente demora a entender. Quando a gente está iniciando pesquisa, a gente quer, eu vou criar tudo do zero. Não tem como, gente, criar do zero. Olha outros exemplos, pega algo que alguém já fez, você não vai copiar, você vai se inspirar, você vai ver, é assim que faz, agora eu vou fazer do meu jeito. Vê alguns, né? Então você vai começar a entender como que se faz uma justificativa. Você vai elaborar os teus objetivos. E aqui a gente tem o objetivo geral e tem os objetivos específicos. Então é assim, você vai dizer para que serve a tua pesquisa, a quem ela serve, qual o objetivo. Toda pesquisa científica, ela responde uma pergunta. E esse objetivo, ele tem a ver com essa pergunta. O objetivo da pesquisa é responder aquela pergunta, que é o problema da pesquisa, ok? Então, qual que é a pergunta que você vai responder? Ela vai ser o teu objetivo geral. E vem os objetivos específicos. O que são os objetivos específicos? A grosso modo, são as coisas que você tem que fazer para alcançar o objetivo geral. Tá? Então, vai ter lá os seus objetivos. Depois você vai escrever a sua metodologia.
Então vai ser qual abordagem? Ela vai ser qualitativa, ela vai ser quantitativa, né? O que você vai usar? Você vai usar qual instrumento? Eu vou usar, se é uma abordagem quantitativa, de repente eu vou usar um questionário. Se a sua pesquisa for qualitativa, de repente você vai usar uma entrevista, de repente você vai usar uma observação sistemática, enfim, vai depender de qual a abordagem de pesquisa que você encontrou. Você vai definir qual é a tua amostra, quem são, onde estão, né? Se for uma pesquisa de revisão, a tua amostra são textos, são artigos, são livros, né? São uma pesquisa bibliográfica. Então, assim, tudo isso você vai definir nesse momento. Você vai definir também o recorte, né? Você vai definir o local, você vai definir os critérios de inclusão, quem entra, quem não entra. Então, assim, são detalhes que eu estou fazendo aqui muito enxuto, muito rápido para você num vídeo, mas você vai ter que definir aqui na metodologia. Por isso é importante você estudar a metodologia, tentar aprender com o seu orientador, mas tentar também aprender sozinho, pegar, ler, pesquisar, para você poder entender o que você vai fazer. Parece uma coisa muito chata, muito difícil, mas é importante você lembrar que sempre é chato, sempre é difícil quando a gente não conhece, quando a gente não sabe como faz. E assim, tem uma coisa sobre pesquisa que circula, eu até brinco, se você olhar as minhas redes, tem muito meme zoando, sempre tem alguma coisa de pesquisa que eu faço zoando, porque assim, é engraçado você fazer brincadeiras com isso, mas a verdade é que quando você aprende a fazer, quando você entende o caminho, não fica mais tão sofrido, não é mais um sofrimento, você consegue desenvolver, então é importante você aprender um pouquinho sobre isso. Por fim, dentro do teu pré-projeto, depois que você colocar lá toda a metodologia, né, com todos os detalhes que eu vou fazer depois mais adiante, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, você vai fazer o teu cronograma. O que é um cronograma? Você vai colocar lá as datas. O que você vai fazer em cada data? Você pesquisando na internet, né, nas redes, nos sites, você vai encontrar vários modelos de cronograma. Tem livros de metodologia científica com vários modelos de cronograma. Você pode criar o seu, olha um pouquinho daqui, um pouquinho dali, cria o seu modelo de cronograma. Por fim, você vai ter os elementos pós-textuais, que são as referências. E aí eu vou deixar uma dica muito importante para você. Já vai organizando as referências que você usa no seu trabalho desde o início. Existem muitas formas de organizar, alguns softwares específicos que te ajudam a organizar. Mas se você quiser fazer manualmente, guarde todas as referências para você colocar no seu trabalho. De preferência, vai escrevendo, já vai fazendo as referências, já vai colocando lá no final. Porque acredite, é isso que faz você sofrer depois. Você não saber de onde você tirou nada e não lembrar e não ter referência nenhuma. Isso é muito comum com trabalhos de pessoas que estão iniciando na pesquisa. E tem os anexos. Aí você vai colocar lá nos anexos, apêndice, né, documentos que você vai usar no teu trabalho. Dicas rápidas sobre tudo isso que eu falei voltando, o TCC ele responde uma pergunta. Uma coisa importante de você lembrar, o título do TCC você escolhe depois. E reforçando uma coisa aqui que eu já falei, que é importante você estudar método. Estude método, gaste tempo aprendendo método e coloque uma coisa na sua cabeça. Não é chato quando a gente aprende, sabe? Tudo que a gente não sabe é chato, mas quando a gente aprende, deixa de ser chato. É uma dica que eu te dou para você fazer o teu TCC sem maiores sofrimentos e também se mover, parar de olhar para o TCC de longe, com desconfiança, e se mover em direção a ele e começar a desenvolver o teu trabalho, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Acompanha que vem mais novidades, vem mais coisas sobre o trabalho de conclusão de curso. Curte, compartilha, manda para um amigo, coloca suas dúvidas. Agradeço aí por já estar seguindo o meu canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!